Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Júlio César de Souza Barros. Um forte abraço para você, irmão. Gratidão pela sua mensagem. Manda um forte abraço aí também para sua esposa, a doutora Fátima, tá bem? A Cida Graça, ela comentou aqui que fazia um tempo, né, que ela estava ausente, mas ela voltou a acompanhar as mensagens aqui conosco. Seja bem-vinda, irmã. Gratidão por acompanhar. A Mercedes Silva de Araújo, ela compartilhou aqui que ela amou lá a entrevista, né, no canal do Adriano Pereira, né, no canal Meu Propósito, que ele fez lá com o apóstolo. Eu também gostei demais. Gratidão por ter ido lá e acompanhado a mensagem do Adriano, tá bom? E temos aqui a PU Sud, eu acho que é a Perpétua, né, que escreveu, que ela colocou uma citação do Elder Glad W. Gong, né? É chinês esse nome, eu não falo muito, eu não falo chinês de jeito nenhum, né? Eu já ia falar, não falo muito chinês. Eu não falo nada de chinês. Mas enfim, eu gosto bastante quando vocês colocam as citações, né, dos elders, presidentes da igreja, mas principalmente quando vocês escrevem até amanhã, que é um simbolismo que amanhã estaremos novamente aqui estudando as escrituras juntos. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma parábola muito conhecida, tá bom? Que fica aqui em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Não é parábola, aliás, né? É uma história. Zaqueu, né? Fala sobre a conversão de Zaqueu. Então não é uma parábola, é uma história e é muito conhecida. E ao estudar, olhar essa história com uma lupa, procurar coisas para compartilhar com vocês, procurar aprender com essa mensagem, eu aprendi muitas coisas novas. E aí eu quero compartilhar com vocês. Me digam aí se vocês aprenderam alguma coisa nova por meio dessa mensagem que eu vou compartilhar. Mas o principal não é achar algo novo, é sentir o Espírito toda vez que nós estamos juntos estudando as Escrituras. E o principal é ter uma mudança no coração, a ter uma conversão. E aqui a gente vai falar da conversão de Zaqueu, tá bom? Mesmo nós que já somos batizados na igreja há anos, talvez nós não sejamos convertidos, porque conversão é um processo. E talvez essa mensagem possa ajudar você nesse processo de conversão, tá bom? Vamos lá aqui. Bom, fazendo uma comparação aqui, né? Essa história se passa aqui em Jericó, quando Jesus Cristo está passando por Jericó. Aliás, é a última vez que ele vai passar aqui. Ele está a caminho de Jerusalém e não vai voltar mais a Jericó. Bom, ele vai a caminho da cruz, ele vai ser crucificado lá em Jerusalém, né? Outra pessoa que o Senhor ele curou aqui em Jericó foi Bartimeu, aquele cego, né? Fazendo uma comparação aqui entre o Bartimeu, né, e Zaqueu, Bartimeu ele era pobre, ele estava à beira do caminho, mendigando, era cego. Já Zaqueu não, ele era rico, morava num lugar confortável, né? Ele não era cego, mas ele era de baixa estatura, né? O que impedia ele de ver Jesus Cristo. Ele teve que subir numa árvore, né? A gente vai estudar agora, né? O cego ficou clamando. O importante é que, independente da nossa fraqueza, independente da nossa deficiência, que nós possamos nos esforçar para ir até Jesus, né? Nós vimos isso nas duas histórias aqui. Vamos lá para a mensagem de hoje. Vou compartilhar aqui. Lucas capítulo 19, versículo 1. Começando a mensagem aqui, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou seja, ele estava indo de passagem ali por Jericó. Conforme eu falei, era a última vez que ele iria passar aqui em Jericó, né? Indo a caminho da cruz, né? Depois da ressurreição, ele não vem aqui, né? Então é interessante aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, o versículo 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era os principais dos publicanos e era rico. Bom, então tinha um homem chamado Zaqueu. Essa palavra Zaqueu, esse nome, né, Zaqueu em hebraico, significa puro, tá bom? Então, esse era o significado aqui do nome Zaqueu. Aqui diz que ele era um dos principais dos publicanos. É a única vez aqui no Novo Testamento que você vai encontrar esse termo, o principais dos publicanos. Mas isso indica que Zaqueu, os publicanos eles coletavam imposto para Roma, né? Mas eles não levavam pessoalmente lá para César. Tinha que ter alguém responsável. Então, esse Zaqueu, ele era responsável por todos os publicanos.
Então os publicanos coletavam impostos e levavam até Zaqueu, tá bom? E Zaqueu que levava para Roma ali, e ele ganhava. E isso aqui também fala, por ele coletar o imposto de todos ali que tinham que prestar conta para ele, então ele era um homem rico, conforme diz aqui, tá bom? Então Zaqueu, ele era o principal do sacerdote e era rico, tá bom? Isso é muito importante na história, porque Zaqueu, sendo publicano, ou chefe dos publicanos, ele era odiado pelos judeus, tá bom? Os judeus não gostavam dos publicanos, porque eles coletavam impostos ali, tá bom? Vamos lá. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Bom, ele soube que Jesus Cristo estava passando por ali, e ele queria ver, né? Mas Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém, e ele, como ele era baixinho, né? E não conseguia se aproximar, então ele não tinha como ver. Mas aqui, essa expressão aqui, ó, dizendo, e procurava ver quem era Jesus. Era apenas ver. A gente observa aqui nessa história que Zaqueu, ele não queria um compromisso com Jesus. Ele queria apenas ver. Né? O título aqui dessa mensagem, né, essa parte, denota-se que era mais a título de curiosidade mesmo, né? Ele pode ter ouvido falar de vários milagres que Jesus Cristo fez, inclusive de pregar e aceitar os publicanos, que eram rejeitados pelos judeus, pelos líderes judeus, né? Inclusive os publicanos, eles eram proibidos, né, de entrar na sinagoga, no templo, né? Eles eram proibidos. Então, aqui Zaqueu, ele menciona isso, né? Ele diz aqui que ele procurava ver Jesus, até porque um dos apóstolos de Jesus havia sido publicano, que é Mateus, tá bom? Ele deixou a vida de publicano, não porque era pecado ser publicano, mas porque o chamado dele exigia que ele deixasse de ser publicano. Hoje, se fosse outra profissão que ele tivesse, também teria largado, né? Assim como os outros apóstolos que eram pescadores ou outras profissões também tiveram que largar para ser ali apóstolos, né? Para estar no trabalho do Senhor. Então é interessante isso aqui. Então ele procurava ver Jesus, né? Mas ele não conseguia, mas era a título de curiosidade. Aqui no versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver se por ali passava ali, né? Ou seja, ele correu na frente e subiu numa figueira brava. A figueira brava aqui mencionada, o nome é outra árvore, né? É uma árvore chamada sicomoro, né? Uma coisa assim na língua aqui. Mas era uma árvore meio encurvada e que não crescia tão alto, mas era suficiente para ele subir em cima e dali ele conseguir ver, porque ele ficaria mais alto do que as outras pessoas, pelo menos. Então ele veria Jesus passando por ali. Né? Então a gente vê que ele era bem esperto, né? Já correu na frente, eu sei que ele vai passar por aqui, que ele está indo para Jerusalém, e subiu na árvore lá, ficou lá quietinho, né? Para ver quando Jesus passava ali, tá bom? Então a gente vê aqui. Bom, vamos lá, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Bom, a gente observa que Jesus Cristo ele conhece Zaqueu pelo nome. Ele viu Zaqueu, assim como ele viu Zaqueu, ele vê a gente, ele sabe como a gente é, ele conhece a gente pelo nome. Então, incrível isso, né? Ele viu lá em cima da árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, né? Porque hoje me convém passar em sua casa. Essa expressão aqui, né, na língua aqui, quando diz aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, literalmente a tradução ficaria assim: é necessário que eu fique em tua casa. Essa seria a tradução literal aqui: é necessário que eu fique em sua casa. Entre todas as pessoas que estavam ali, inclusive em Jericó, havia muitos sacerdotes que iam ao templo fazer trabalho no templo. Qualquer um desses poderiam hospedar Jesus, né? E todos eles ali seguindo Jesus, vendo Jesus ir, seria uma honra, né, receber Jesus na própria casa. Mas entre todos que estavam ali, sacerdotes, líderes judeus, quem Jesus Cristo escolhe para ir na casa, né? De Zaqueu,
que era o líder dos publicanos, né? Então, as pessoas começaram a ficar com raiva, né? Não gostaram dessa atitude aqui, não, tá bom? Aliás, a gente vai observar aqui nos versículos que quem chama Zaqueu pelo nome Zaqueu, né, é o próprio Jesus Cristo. Mas o povo, a multidão, chama ele de pecador, né? Chama ele de pecador ou publicano, que dá o mesmo, né? Eles acreditavam que os publicanos eram roubadores, pecadores e assim por diante. Mas Zaqueu, conforme eu compartilhei no começo da mensagem, a tradução do nome, o significado do nome Zaqueu significa puro. Embora as outras pessoas, a multidão, a maioria, via Zaqueu ali como um pecador, como um publicano, Jesus via ele como puro, né? Ou seja, por meio da expiação de Jesus Cristo, ele se tornaria puro. Era isso que Cristo via em Zaqueu. Completamente diferente, né, da visão das outras pessoas, que já julgavam, né? Já olhava assim, já julgava ele como pecador ou coisa assim. Eu achei bem interessante isso. O versículo 6 continua. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Bom, aqui é bem óbvio, né, que Isaqueu ele estava ali somente para matar a curiosidade dele, mas foi muita surpresa para ele quando Jesus chamou ele pelo próprio nome e disse que iria estar na casa dele, né? Olha só que coisa, né? Eu achei muito interessante isso aqui. Tem uma canção que eu gosto muito, um louvor, né? Quem canta é Regis Danese, né? Que fala, o nome da canção desse louvor é Faz um Milagre em Mim, que é justamente sobre a história de Zaqueu, né? Só queria falar sobre uma imprecisão na letra, tá bom? Na letra, nós lemos dizendo assim, ó, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Na letra da música, a gente vê que é Zaqueu convidando Jesus para entrar na casa dele, entrar na vida dele. A letra é linda, tá bom? Eu amo esse louvor. Só queria falar sobre essa imprecisão aqui, porque o convite não veio de Zaqueu. Zaqueu ele estava curioso, ele subiu na árvore ali, mas o convite veio do Salvador. Hoje me convém estar em sua casa. Ali, eu acredito que o melhor lugar para Jesus Cristo ir realmente era na casa de Zaqueu, que era um pecador. Cristo vem ao encontro do pecador para mudar o coração das pessoas, para que elas possam entrar no reino dos céus, né? Para que possam se arrepender e entrar no reino do céu. Então, eu achei bem interessante essa parte aqui para compartilhar com vocês. Então, observe que Zaqueu ele ficou muito surpreso e recebeu com alegria. Vamos lá, versículo 7. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo, entrará... E vendo tudo isso, murmuravam, ou seja, os judeus estavam murmurando porque Jesus Cristo tinha escolhido ir para a casa de Zaqueu, que era um publicano, eles odiavam os publicanos, dizendo, por que entrara para ser hospedado com um homem pecador? Veja que eles chamam Zaqueu de pecador, né? Então esse era o título que eles davam aqui aos publicanos. Então a gente consegue ver aqui que a multidão chama ele de pecador, mas Cristo, conhecendo o coração dele, o potencial dele, chama ele de puro, de o próprio nome Zaqueu aqui, tá bom? Alguns motivos, né, porque eles não queriam, né, que Jesus Cristo fosse até Zaqueu, né? Um dos motivos, né, é porque ele era publicano, e os publicanos tinham essa mancha, né, como se fosse um rótulo, né, de roubador, porque cobrava imposto, né, das outras pessoas. E a outra era a própria incapacidade deles de entender que Jesus podia curar qualquer pecador, né, que a vida das pessoas podem ser transformadas. E às vezes nós temos esse defeito também, né? A gente vê uma pessoa assim, mas essa pessoa, eu não acredito que virou crente não, né? Não acredito não. Não acredita na mudança que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Então isso também é uma incapacidade nossa de enxergar o poder, né, do milagre de Cristo, da expiação de Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim, ó, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, só o fato aqui no versículo 8 de dizer que levantou-se Zaqueu, ele já tinha ido para casa. Eu acredito que ele estava aos pés de Jesus, e essa é uma expressão, quando está aos pés, de que Jesus Cristo está ensinando.
Então ele estava ensinando Zaqueu, falando o que era preciso para herdar a vida eterna. Então quando ele ensinou, Zaqueu ele levanta, e agora aqui ele vai e fala algumas coisas, né? Versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens. E se em alguma coisa defrauda alguém, restituo quadruplicado. Veja que essa frase aqui, no grego, ela está no presente, tá bom? Ele não está falando de um comportamento anterior dele. Ele não está falando assim que, no sentido aqui, ó, olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres, né? Não é tudo que ele ganhava, ele dividia metade com os pobres. Ele está falando que por causa da pregação de Cristo, por causa desse momento que Jesus Cristo entrou na casa dele, Jesus Cristo compartilhou a mensagem com ele, ele se levanta e ele faz um convênio, ele faz uma proposta. Não uma proposta em caráter de trocar algo com alguém ou com Cristo, mas devido à palavra de Cristo que foi compartilhada, nós não sabemos tudo o que Cristo ensinou na casa dele. Aqui não fala, né? Mas também é impossível ele ter entrado e só saído. Só o fato de dizer que Zaqueu se levantou para falar significa que ele estava sentado, né? Então ele estava ouvindo as palavras do mestre. E essas palavras houve uma conversão no coração dele. Ele se converteu. Então ele se levanta e a partir daquele momento ele fala: eu dou metade dos meus bens aos pobres, né? Ou seja, de tudo que ele tinha, ele ia dar metade aos pobres, para ajudar os pobres. Tamanho foi o poder da pregação de Jesus Cristo no coração dele. Então ele se converte com isso. E outra coisa, se eu defraudo alguém, eu vou devolver quadruplicado. Aqui é possível, né? Eu acredito que sim, que ele tenha defraudado algumas pessoas, porque ele mesmo sugere isso, né? Que ele vai restituir 4 vezes mais aquele que achou-se prejudicado por ele ali, tá bom? Então isso é característica de um pecador arrependido. E veja que ele está falando com Jesus. Ele não se dirige à multidão. Então ele não está preocupado com o que as pessoas acham dele, mas ele está realmente arrependido e falando para Jesus qual é a reparação que ele vai fazer pelo mal que ele havia feito. Na lei de Moisés, a gente vê lá em Levítico capítulo 6, versículo 5, e em Números, né? Em Números dá para ver melhor. Números capítulo 5, versículo 7, falando que quando alguém prejudica a outra, ela tem que devolver aquilo de acordo com o que era. Deixa eu ler o versículo, ó. Número 5, 7. Confessará o seu pecado que cometeu, e pela culpa fará plena restituição. Plena restituição é devolver exatamente, né, o que a pessoa perdeu ali. Por exemplo, roubou o boi, tinha que devolver o boi, né? Se aquele boi morreu, você tinha que devolver outro boi igual, tá bom? E além de restituir a plena, né, pleno aquilo que havia sido roubado, diz aqui, ó, né, na lei de Moisés, pela culpa fará uma plena restituição. E lhe acrescentará 1/5 da parte, e dará aquela para contra ele, pela culpa do que fez pela pessoa. Então, também, além de restituir a pessoa plenamente no que foi causado de errado, ele tinha que 1/5 restituir, como se fosse juros, né? Ele tinha que dar o boi, mas mais alguma coisa ali que valesse 1/5 do prejuízo que ele tinha dado anteriormente para a pessoa. Sei lá, um cabrito, 1/5 apenas. Mas aqui, Zaqueu, a gente observa que ele falou: eu vou devolver quadruplicado. Então a gente vê a generosidade de Zaqueu. E também não adianta outros pregadores, né, ou falar assim: ah, mas tudo, ele enriqueceu justamente porque ele roubava as pessoas que eram publicano. Veja que esse é um título que os judeus davam, né, mas esse era um trabalho honesto, tá bom? Era um trabalho como outro também, né, de ser publicano. É que os publicanos, eles tinham a liberdade de cobrar a mais pelo imposto que ia ser cobrado. Vamos, por exemplo, colocar em nossos dias. Eu tenho que pagar o IPVA do meu carro, R$ 1.000, tá bom? Eu entro na Receita Federal pelo computador e pago, né? Pego a notinha ali e pago, né? Os R$ 1.000 do IPVA, sei lá. Só que naquela época não tinha computador, não tinha Receita Federal, então as pessoas cobravam. Então os publicanos, eles sabiam que tinham que cobrar 1.000,
e eles tinham a liberdade de cobrar mais. Eles poderiam, por exemplo, cobrar 1.200, ou chegar lá e falar, não, o seu IPVA é 2.000, né? Era 1.000 para pagar a despesa lá e 1.000 ele embolsava. Então tinha realmente alguns publicanos que cobravam um valor muito acima, e aí então acabou taxando todos os publicanos de roubadores. Mas eu não acredito, né, que Zaqueu, toda a fortuna que ele adquiriu sendo rico foi por causa de desonestidade. Até porque se ele promete que vai devolver quadruplicado quem ele acabou defraudando, né? Então não sobraria nada de dinheiro para ele, ele ficaria devendo, porque metade ele já comprometeu em dar aos pobres, tá bom? Mas existem alguns erros e ele mesmo, acusado pela sua consciência, ele então se demonstra arrependido e se compromete a devolver, tá bom? Então isso é incrível aqui, o versículo 8, né, que nós lemos, ele é incrível sobre isso, tá bom? Vou ler de novo, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele está se comprometendo a fazer. Não é que ele fazia, não. Ele está se comprometendo a fazer. E se de alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. A gente consegue ver o coração dele arrependido. É realmente uma marca de uma conversão aqui, nessa atitude de Zaqueu aqui. Vamos para o versículo 9 aqui. O versículo 9 diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então repare que Jesus Cristo falou, hoje houve salvação nessa casa, né? Por causa do arrependimento de Zaqueu, Cristo está prometendo para ele a vida eterna, a salvação. Tá bom? Eu acho lindo isso aqui nessa parte, né? Repare que Zaqueu, ele não está sendo salvo porque ele deu metade dos seus bens aos pobres, né? Ou porque ele está restituindo, é porque o coração dele está mudado, ele se converteu, ele acredita em Cristo e ele faz essa confissão de fé e faz essa mudança, né? Ele nasceu de novo aqui, né? Esse é o sentido aqui. O último versículo aqui, o versículo 10, sim, aqui ainda no versículo 9, ele diz, né, este também é filho de Abraão, né, até porque os próprios judeus, né, eles odiavam os publicanos, então não chamavam eles de irmãos, né, não tinham esse carinho, e aí Cristo ele chama na razão, este também é filho de Abraão, né, só que ele é salvo não porque é filho de Abraão, né, porque ele é da linhagem de Abraão. Aliás, todos os judeus eram da linhagem de Abraão, tá bom? Toda a casa de Israel, né? Começou com Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos, então todos eram da linhagem de Abraão. Mas aqui Cristo deixa bem claro que não são salvos porque é da linhagem de Abraão, mas porque ele se converteu. Ele se tornou um israelita espiritual, né? Ele nasceu de novo, esse é o sentido aqui. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o próprio Zaqueu, sendo da linhagem de Abraão, mas ele estava perdido, até que ele teve um encontro, né, com Jesus. Repare que, mais uma vez, que esse encontro que ele teve com Jesus não era algo que ele queria mudar a vida dele, mas o simples fato dele se encontrar com Jesus, Jesus aplicar a mensagem nele, ele se arrependeu. Não era isso que ele estava buscando. Quantas pessoas, ao ir numa atividade de futebol na capela, preocupado não, interessado em apenas se divertir, e aí conhece o evangelho, conhece os membros e acaba se batizando, né? Então, assim como Zaqueu, ele estava somente curioso, né, para ver Jesus passar, e Jesus chama ele, vai na casa e tudo ali. Bom, essa mensagem eu aprendi muitas coisas com essa mensagem. Eu convido vocês que querem ter uma mensagem mais aprofundada a fazer a aula comigo, 5h20 da manhã, quem tiver tempo. Das 5h20 às 6 da manhã, eu dou aula pelo Zoom, tá bom? Pelo aplicativo Zoom. Então, todos convidados. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? É só entrar. E aí é colocado o link do Zoom ali, aperta, das 5h20 são 40 minutos de aula, então dá tempo de falar mais coisas, tá bom? E também, se tiver pergunta, dá para fazer na hora, então eu gosto bastante da aula das 5h20 da manhã até as 6 da manhã, vocês estão convidados aí, tá bom? Aqui no YouTube é mais corrido, né? Não dá tempo de compartilhar tudo. Mas é isso, né? Gratidão
por essa história, me ajudou, eu aprendi novas coisas e o espírito que eu senti ao preparar essa mensagem também foi muito doce. Com certeza eu me aproximei mais do Senhor por conta disso e espero que essa mensagem possa também ter te aproximado mais do Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.